Vamos começar mais uma live aqui do Área 1. Nós discutimos aqui as estratégias para você se tornar uma pessoa mais íntima de Deus, você buscar mais a presença do Senhor, você poder ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E o nosso interesse aqui é literalmente expor as Escrituras Sagradas, tá? Então nós vamos fazer isso aqui, dando continuidade ao Evangelho de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João e finalmente chegamos aqui ao capítulo 20, que é justamente quando João detalha um pouco mais sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus, tá bom? Vamos estudar junto? Deixa eu pegar aqui o celular. Deixa eu pegar aqui só pra gente poder, pra você acompanhar aí a leitura, tá bom? Presta atenção com reverência na leitura da palavra do Senhor. João, capítulo 20, a partir do verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Ou seja, era domingo, Jesus tinha sido crucificado na sexta e tinha sido sepultado na sexta. Aqui é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ou seja, não estava mais ocupando ali o local de tampar ou fechar o túmulo. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Olha que coisa interessante. Esse outro discípulo a quem Jesus amava era o próprio João, que estava escrevendo aqui esse evangelho. Então, correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Imagina a euforia, né? A respiração esbaforida deles, a respiração abafada deles. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, João, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido. Mesmo tendo a pedra revolvida ali, eles não tinham compreendido o que estava acontecendo. A Escritura não tinham compreendido, vamos ver aqui. Não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, olha que coisa interessante, do túmulo, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus então: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, aos apóstolos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, no domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, e não puser a mão no seu lado, onde foi entrado a lança, onde foi perfurado, né, o Senhor com a lança do soldado romano, de modo algum acreditarei.
Passados 8 dias, ou seja, provavelmente no primeiro dia da semana novamente, ali chegado ao domingo, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos orar agora, pedindo a Deus a iluminação do seu Espírito. Vamos conversar com Deus agora, pedindo a Ele graça e favor sobre nossas vidas, para que a gente possa entender o que as Escrituras dizem aqui. Senhor nosso Deus, eu te peço, Pai, por todos que estão aqui online, que estão presentes nessa live, que estão assistindo esse vídeo no YouTube, Senhor Deus, que estão acompanhando esse episódio, Pai, do Área 1. Ó Deus, que nós possamos, Senhor Deus, sermos transformados, Pai, por essas verdades, as verdades da Escritura Sagrada. A revelação, Senhor Deus, do Teu ser, a revelação, Senhor Deus, da Tua ressurreição, a esperança para as nossas almas. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não permanece morto. Muito obrigado porque o Teu Filho ressurgiu e essa é a nossa viva esperança, Pai. A viva esperança de que temos e que ressuscitaremos com Ele no último dia. Em nome de Jesus, nos abençoa. Nós te oramos pedindo graça e favor, iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos o que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe aqui nessa leitura. Eu vou colocar aqui no pedestal, sentado aqui em casa. Vamos lá. Vamos entender então, né, o que é essa passagem. A gente tem acompanhado o Evangelho de João desde o seu primeiro capítulo, tá tudo lá no canal do YouTube, Gabriel CBO. Se você ainda não está inscrito, corre para se inscrever. Se inscreve lá no canal Gabriel CBO, ativa as notificações, tá? É uma maneira de você ser avisado pelo próprio YouTube quando eu posto vídeo. Todos os dias eu posto vídeos aqui no canal. E também clique em gostei, isso é muito importante para mim, tá? Por que isso é muito importante para mim? Porque, de alguma forma, essa mensagem das Escrituras Sagradas vão alcançar mais e mais pessoas se você fizer um simples ato de clicar em gostei. E dando continuidade aqui, a gente chegou até a crucificação, capítulo 19 de João. Existem outros 3 evangelhos na Bíblia, no Novo Testamento, que são Mateus, Marcos e Lucas. Além destes, entra também o Evangelho de João. Esses 4 evangelhos, eles se completam, tá? Então, eles montam como que um quadro da vida de Jesus. O Evangelho de João, ele se detém pouco na infância, na juventude de Jesus, e ele se estende muito mais para focar na deidade de Cristo, ou seja, no seu caráter divino, Jesus como Deus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para focar um pouco mais no público judaico, no público judeu. Ou seja, Jesus, ele tinha interesse em que os judeus crescem nele. Ele tinha interesse também em avançar para outros povos, para que outros povos, assim como eu e você, brasileiros talvez, não sei se você de fato é brasileiro, mas enfim, todos os povos pudessem conhecer a ele. E então, para isso, ele inspirou o evangelista Marcos para escrever como que para os gentios. Na nomenclatura bíblica, judeus, no Antigo Testamento, era como que conhecido por ser o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. A descendência genealógica de Jacó, de Isaac, de Abraão, a quem Deus deu uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é óbvio que Deus, quando estava fazendo essa promessa para Abraão, lá no Gênesis você vai observar isso, quando ele estava fazendo essa promessa para Abraão, ele não estava necessariamente dizendo que só a linhagem de sangue de Abraão, a linhagem de sangue de Isaac, de Jacó, é que herdariam a vida eterna. Ele estava dizendo que todas as famílias seriam benditas, todas as famílias da terra. Todas as nações da terra poderiam ter a oportunidade de crer em Cristo e na salvação. Só que até ali Jesus vir, de fato, o povo judeu era o único povo de Deus. Existiam algumas outras pessoas que foram salvas em Deus, sim. Como você pode ver, a cananeia Raabe morava em Jericó e ela foi salva e entrou na linhagem, na descendência do Messias, vindo de Abraão até José, o pai de Jesus, como sendo descendência de Davi. E Raabe ali, ela foi incorporada na descendência de Jesus. Ou Ruth, que era moabita. A moabita que
também entrou na linhagem de Jesus. Então houveram, claro, outras pessoas de outros povos que passaram a crer em Jesus no Antigo Testamento. Esses outros povos que eram gentios e passaram a crer no Deus de Israel. Existia isso, né? Existiram algumas pessoas pontuais. Mas a partir do momento que Jesus veio, todos os povos passaram a ter a oportunidade de crer em Cristo. Então todos os povos passaram a ter a oportunidade de crer em Jesus. Eu e você, nós éramos conhecidos como gentios. Por quê? Os judeus eram o povo de Deus e todos os outros povos eram considerados como gentios. Gentios eram aqueles que não eram povo de Deus. E eu e você, obviamente, não sendo judeus, não éramos povo de Deus, por herança, por sangue. Mas nós nos tornamos judeus em Cristo. Como assim, Gabriel? Deixa eu tentar explicar um pouco mais. Todo cristão, todo aquele que crê em Cristo, a esse que crê em Cristo é dado por Deus o poder de ser feito filho dele. Então Deus, ele nos confere o poder de sermos feitos filhos dele por meio da obra, crucificação e ressurreição de Cristo Jesus. E quem aplica essa obra de Cristo Jesus, salvífica, em nosso coração é o Espírito Santo. Então Deus Pai escolheu salvar e nos amou. Deus Filho, ele veio nessa missão e ele realizou essa missão, cumpriu essa obra. E após ele cumprir essa obra, quem aplica essa obra no nosso coração para que nós possamos crer, termos fé, é o Espírito Santo. Então você percebe a Trindade agindo em nossos corações aqui. Para que eu e você pudéssemos crer em Jesus. Para que eu e você pudéssemos ser salvos. Porque todo aquele que crê no Filho é salvo. Todo aquele que crê em Jesus é salvo de fato. Então perceba aqui uma coisa interessante para que a gente possa analisar. A palavra de Deus diz que todo aquele que é descendente de Abraão é filho de Deus. A palavra de Deus aqui, ela não está se contradizendo, ela está querendo dizer que todo aquele que crê em Cristo se torna filho de Abraão por fé. Os filhos de Abraão não são judeus, não são aqueles que têm o sangue judaico. Os filhos de Abraão, os filhos do pai da fé, Abraão, são aqueles que creem em Cristo. Então eu e você, nós somos espiritualmente filhos de Abraão. Nós somos espiritualmente judeus, como sendo o povo de Deus. E é óbvio que o povo de Deus é aquele que crê em Cristo. Então, sendo judeu de sangue ou não judeu, se você não crê em Cristo, você não pode ser salvo. É isso que a palavra de Deus diz. Mas se você crê em Cristo, você será salvo, você não pode, você será salvo, é uma promessa daquele que não falha, daquele que não muda. E essa promessa é cumprida em Cristo Jesus. E eu e você passamos a ser agora descendentes de Abraão. Assim como Paulo escreve aos Gálatas. Veja que coisa interessante. E aqui nós estamos diante da palavra de Deus em que Cristo Jesus, no Evangelho de João, ele foi morto e crucificado na sexta-feira e ele ressurgiu dos mortos ao domingo. O dia da ressurreição, o dia que Deus conferiu descanso para as nossas almas. E aqui eu vou explicar uma coisa muito simples para você. O Evangelho de Mateus ele foi escrito basicamente para reforçar que Jesus era o Messias prometido aos judeus. Deus ele prometeu em Gênesis 15 a Adão e Eva que ele mandaria o descendente de mulher, de Eva, o descendente da mulher, para esmagar a cabeça da serpente. Nós explanamos um pouco mais sobre isso no episódio de ontem, do Área 1. E aqui uma coisa muito interessante, o Evangelho de Marcos ele foi destinado um pouco mais aos gentios. Por quê? O Evangelho de Mateus ele focou um pouco mais, ele focou literalmente no caráter de Jesus como sendo o descendente de Davi. As promessas do Antigo Testamento revelavam exatamente isso. A raiz de Davi, a raiz de Jessé, aquele que viria com a linhagem real do rei Davi, sobre o trono de Israel. Então Mateus foca um pouco mais nisso. O Evangelho de Marcos ele já não foca tanto nisso, ele foca muito mais para os gentios, para os gregos. O Evangelho de Lucas ele é escrito também para gentios, só que para uma classe de gentios mais erudita. O Evangelho de Lucas ele foi escrito pelo médico e historiador Lucas, né, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, e ele também escreveu o próximo livro que nós vamos estudar, com a graça de Deus. A partir da quinta-feira nós vamos estudar esse livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai fazer um panorama aqui, nós estamos terminando o Evangelho de João, e se Deus permitir nós vamos terminar amanhã. E nós vamos avançar para o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, na verdade, o livro corretamente, o título desse livro seria Atos de Jesus através dos Apóstolos, que é quando Jesus sobe aos céus, após 40 dias depois de ressurreto, ele sobe aos céus, e ali ele é recebido pelos anjos, ele é recebido pelo Pai, a gente vai explicar um pouco sobre essa cena celestial, e depois os apóstolos eles recebem
lá em Pentecostes, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus, que confere poder aos apóstolos, e eles pregam o evangelho a todas as nações para que as nações possam vir a crer em Jesus Cristo como sendo Senhor. E aqui nós chegamos no capítulo 20. Nós vimos que Jesus entrou humilde sobre um jumentinho na cidade de Jerusalém. Ele foi perseguido, foi preso através do traidor Judas Iscariotes, um dos seus apóstolos, um dos seus principais. Ele foi preso, foi julgado por Pilatos, foi condenado à morte por mim e por você. Ele foi açoitado com chicotes romanos, aqueles mesmos que você viu provavelmente ali no filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi preso, pregado literalmente numa cruz, as suas mãos, os seus pés, o seu lado perfurado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque as Escrituras dizem que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado. E ele disse, bradou em alta voz, está consumado, tetelestai. É essa palavra no original. E olha só que coisa impressionante para nós. Os discípulos estavam amedrontados, estavam com medo. Eles não tinham entendido ainda que era necessário que o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Messias prometido, morresse e depois ressuscitasse. Eles não tinham entendido isso. E aqui, no domingo, o primeiro dia da semana, Maria Madalena, ainda de madrugada, como quem acordou cedo, foi até o sepulcro de Jesus, perto do jardim, muito próximo do local onde Jesus morreu, segundo o próprio Evangelho de João, no capítulo 19. Jesus morreu num local fora de Jerusalém, chamado Gólgota, ou Calvário. E ali próximo, José de Arimateia, um homem rico e influente, discípulo de Jesus, comprou aquele túmulo e embalsamou Jesus com mirra e aloés, envolveu Jesus com panos, junto com Nicodemos, aquele que tinha procurado Jesus à noite, sendo um dos principais fariseus. Ele procurou Jesus para dizer que Jesus era mestre, e Nicodemos estava ali junto com José de Arimateia. Os discípulos todos tinham se dispersado. José de Arimateia e Nicodemos, eles embalsamam Jesus, literalmente colocam Jesus no sepulcro, fecham ali com alguns homens. José de Arimateia certamente era um homem rico, fecha ali com alguns homens aquela pedra, rola a pedra para realmente preservar o sepulcro. Os judeus, em outro evangelho, você vai ver isso no evangelho de Lucas, por exemplo, eles afirmam que é necessário que Pilatos coloque alguns guardas ali no sepulcro, porque os judeus desconfiavam, como Jesus falava sobre ressurreição, ao terceiro dia ressurreição, ao terceiro dia ressurreição, os judeus desconfiavam que os discípulos iriam roubar Jesus. E ali eles convenceram Pilatos a colocar alguns guardas. Você não vai ver essa descrição aqui no Evangelho de João, mas você vai ver essa mesma descrição no Evangelho de Lucas e Mateus. Então alguns guardas foram postos ali, pelo menos uma dezena deles, guardas romanos, guardando o sepulcro. E é muito interessante porque no domingo de manhã, a palavra de Deus nos diz que a pedra foi removida. Em outro evangelho você vai observar que a pedra estava removida por alguns estádios. Ou seja, ele foi removido como que longe do local onde estava preservando o corpo de Jesus. Para apontar que nem mesmo dezenas e dezenas de homens, ou uma multidão de homens, poderiam lançar a pedra tão longe. Para você entender o poder daquele que ressurgiu, a pedra foi lançada para longe. E aqui eu quero me deter no que o texto diz. Maria Madalena corre até o sepulcro, os guardas já não estão mais lá. Jesus ressuscitou e Maria Madalena encontra a pedra removida. Ela então vê os lençóis que tinham envolvido Jesus ali no chão, fora do sepulcro. Ela começa a chorar, volta para onde os discípulos estavam, provavelmente acorda João e Pedro e diz, olha, o mestre não está mais lá. Então eles saem correndo desesperados, afobados literalmente por aquela expectativa de ele ter sido roubado. Eles não tinham entendido ainda que Jesus tinha ressuscitado, eles não tinham entendido ainda que era necessário que passasse 3 dias sobre o poder da morte e depois ele reaveria a sua própria vida. Eles não tinham entendido isso. E eles voltam ali para o sepulcro, correndo. João chega primeiro, se ajoelha diante do túmulo e vê o túmulo vazio. Ele olha os lençóis e diz, meu Deus, alguém roubou Jesus, alguém roubou o nosso mestre, alguém roubou o corpo do mestre. Pedro então entra e ele vê uma cena curiosa, ele vê o lençol que envolvia o rosto de Jesus como que dobrado sobre a cabeceira.
E aqui vai uma cena muito interessante, né? Na cultura semítica era comum que, inclusive isso ainda é comum nos dias de hoje, é comum que quando o senhor da casa, ele estava com seus serventes, né, almoçando, e ele pegava o seu guardanapo, o guardanapo que ele colocava sobre si para preservar ali a sua roupa, né, suas vestes, para não melar suas vestes no almoço. Quando ele pegava esse guardanapo, ele dobrava e colocava ao lado do prato, e ele se retirava da mesa, isso significava para os seus servos de que ele voltaria. Quando ele simplesmente pegava o guardanapo, limpava a boca e soltava o seu guardanapo solto por sobre a mesa, isso significaria que ele não mais se serviria do almoço, ou do jantar, ou da ceia, ou o que for, e os seus serventes poderiam entender que aquele era o momento de retirar a comida. E aquele pano, aquele tecido que envolvia o rosto de Jesus estava ali dobrado por sobre a cabeceira, apontando que ele voltaria, apontando que ele já não estava mais ali, presente entre eles, mas ele voltaria. E o fato é que Jesus havia ressuscitado, os discípulos ainda voltam para o local onde os outros estavam, incrédulos, sem entender muito bem. Maria Madalena fica aos pés do túmulo. Ela permanece ali mais algumas horas, chorando. Quando ela olha para dentro do túmulo, alguns minutos, algumas horas depois, eu não sei, o texto não deixa claro isso aqui, ela vê 2 anjos. Um sentado como que aos pés de onde Jesus estava e o outro sentado à sua cabeça. E eles perguntam para ela, mulher, por que choras? E ela diz, tiraram o corpo do meu mestre, tiraram o corpo do Senhor. Quando Jesus aparece atrás dela e diz assim, mulher, por que choras? Ela se volta para ele e não reconhece, eu imagino que o corpo glorificado de Jesus era diferente. Assim como Jesus disse que nós teremos um novo corpo, que nós teremos um novo nome, Jesus então, o nome que está sobre todo nome, ele recebeu maior glória por ressuscitar. Ele cumpriu cabalmente a missão que o Pai tinha conferido a ele. Cumpriu todos os mandamentos, obedeceu ao Pai perfeitamente. Foi injuriado, cuspido, esbofeteado, recebeu uma coroa de espinhos, foi pregado numa cruz. Se fez maldito por mim e por você. E então ele reaveu, ele reconquistou a sua vida. Porque ele mesmo a deu. Não foi ninguém que tomou a sua vida. Não era Pilatos que tinha autoridade sobre ele. Ele mesmo a reaveu. Ele mesmo deu a sua vida e tinha poder para reaver. E esse Cristo agora ressuscitado, com o corpo glorificado. Por isso que Paulo vai dizer que ele foi o primogênito de entre os mortos. O primogênito a ressuscitar. Como assim, Gabriel? Ele mesmo não ressuscitou Lázaro? Não teve aquele filho da viúva de Sarepta, por exemplo, que ressuscitou também? Não teve outras pessoas que ressuscitaram? Mas todas essas pessoas ressuscitaram, entenda aqui. Todas essas outras pessoas ressuscitaram para morrer novamente. Lázaro, ele ressuscitou. Ele foi devolvido ao seio da sua família, Maria e Marta, suas irmãs. Mas ele morreu novamente. E todos nós que morremos, que temos esperança em Cristo, que cremos no seu nome, nós não estaremos ainda ressurretos em corpo glorificado. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, nós ressuscitaremos com ele no último dia. Enquanto isso, Gabriel, nós vamos para o céu. Aqueles que cremos, né? Nós que cremos, iremos para o céu, gozar de uma eternidade, mas ainda estaremos em alma, em espírito. Mas haverá um momento, quando Jesus voltar para julgar vivos e mortos aqui nessa terra, quando ele vier para restabelecer novos céus e nova terra, sim, nós habitaremos com ele nos novos céus e nova terra. Nós habitaremos com ele onde habita a justiça. E nós teremos os nossos corpos restaurados por ele. Um corpo já não mais falho, não mais dado à corrupção, que não há mais gripe, não há coronavírus, não há mais dor, choro, lamento. Só há alegria indizível, perene, uma felicidade plena, a plenitude em nossos corações. Os nossos corpos serão plenos e não corruptíveis. Nós teremos a restauração do nosso corpo. Jesus nos promete isso. E por isso que Paulo diz que ele foi o primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar em corpo. Jesus é o único que habita nos céus, nem o justo Abel, nem Adão, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, mesmo estando vivos. Porque quem está no céu está vivos. Quem vai para o inferno está morto. Mesmo estando vivos, eles ainda não têm o corpo. Eles ainda não possuem o corpo glorificado, que esse será dado somente quando Jesus voltar. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar como corpo glorificado. E ele ali com o corpo glorificado, ele aparece para Maria Madalena, ela se volta para ele e diz, Senhor,
pensando ser ele um jardineiro. Olha que coisa curiosa. Ela não consegue reconhecer Jesus. Em outra passagem a gente vai ver aqui, no próprio capítulo 21, no próximo capítulo que nós veremos amanhã com a graça de Deus, você vai ver que Pedro, quando vê Jesus, também não o reconhece. E é muito interessante a gente perceber o seguinte, Maria Madalena diz, Senhor, se tu tiraste o corpo, ela tinha um zelo pelo corpo de Jesus, ela tinha um zelo pelo seu mestre, só que ela não tinha sido capaz ainda de entender que o seu mestre já não mais estava morto. Eles não tinham capacidade ainda de entender que Jesus, na verdade, vivia, ele não estava morto. E ela se preocupou com o corpo do mestre, e ela disse assim, se você escondeu ele, se você retirou ele daqui, por favor, me diga onde está. E então Jesus pronuncia o nome dela de forma muito particular, e ele diz Maria. E então ela reconhece ele, descai as escamas dos seus olhos. Você vai ver, por exemplo, os discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, lá no final do Evangelho de Lucas. Eles caminharam com Jesus, eles contaram com Jesus por algumas horas a respeito de tudo que tinha acontecido em Israel. Eles estavam preocupados e Jesus disse para eles, olha, é certo que ele vive, é certo que esse Senhor que morreu vive. E era o próprio Jesus que estavam com eles não reconheceram. Quando eles chegaram na casa, depois de alguns minutos de caminhada, depois de percorrer alguns minutos na caminhada, no caminho de Emaús, eles reconheceram e disseram, era o mestre que estava conosco. Eles não tinham capacidade de reconhecer que Jesus tinha ressuscitado. A gente está falando dos discípulos que passaram 3 anos com o mestre, 3 anos com Jesus. Eu e você muitas vezes parece que não temos a capacidade de reconhecer ou crer que nós ressuscitaremos. Eu e você muitas vezes permanecemos perplexos diante das adversidades da vida, diante das ondas do mar, diante dos gigantes que se sobrepõem sobre nós. Eu e você precisamos ter essa capacidade de crer. Ele ressuscitou. Eu tenho viva esperança. Então Maria recai as escamas dos olhos dela. Ela olha para o Mestre como o Senhor, como Deus glorificado, como aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E ela diz, Rabone, que quer dizer mestre em hebraico. E então Jesus vira para ela e começa a conversar. Eu imagino que ele se abaixou diante dela. Ela estava ajoelhada e ele diz, olha Maria, você precisa fazer isso, versículo 17. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos, ele chama os discípulos de seus irmãos. Tudo estava consumado. Eu e você, nós nos tornamos irmãos de Cristo porque ele morreu. E nós temos viva esperança porque ele ressuscitou. Ele chama os discípulos de seus irmãos, ele diz, Maria, vai ter com meus irmãos e diz para eles, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria desesperada, correndo e anunciando aos discípulos. Viu o Senhor, então ela contou para os discípulos o que ele tinha dito. Eu imagino que ele conversou um pouco mais com ela, se deteve um pouco mais com ela. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos, trancadas as portas da casa onde eles estavam. Eles ainda estavam atônitos, o que nós faremos? Jesus me chamou da empresa de pesca que eu fazia parte. Imagina, Tiago e João, André e Pedro, eles eram pescadores. Eles eram pescadores, irmãos. E eles tinham sido chamados há 3 anos atrás para se tornarem pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. E eles agora estavam aqui um pouco perdidos, perplexos. O que é que nós faremos? Voltaremos a ser pescadores para sobreviver? Quando Jesus estava com eles, eles tinham significado, eles tinham um propósito, eles sabiam o que fazer. Quando eles tinham alguma dúvida, eles procuravam o Mestre, eles procuravam Jesus. E agora eles estavam aqui desesperados. Eles estavam aqui assustados. Jesus tinha sido morto. Eles tinham temor dos judeus, de que seriam mortos também. E então eles estavam aqui trancados às portas, estavam com medo dos judeus. No domingo, estavam reunidos ali, até que Jesus se põe no meio deles. Eu imagino que ele não abriu a porta, ele simplesmente se pôs no meio deles, com o corpo glorificado. Em outro evangelho você vai ver que ele atravessava as paredes, mas ele comia com os discípulos, ele mantinha comunhão com os discípulos. É sobre modo elevado esse pensamento. A gente não consegue dimensionar muito bem o que é um corpo glorificado. Mas o fato é que Jesus aparece aqui e diz, paz
seja convosco. Eles estavam atribulados, eles estavam nervosos, perplexos, estavam amedrontados, com medo. E Jesus chega e diz para eles, paz, a paz seja convosco, a minha paz seja convosco. O fato é que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, no domingo, ele trouxe paz sobre mim, sobre você. Você sabe por quê? Você sabe o motivo pelo qual eu e você nós nos reunimos no domingo enquanto igreja? Você sabe realmente o motivo? A palavra de Deus diz lá em Êxodo 20, o quarto mandamento, o mandamento que diz respeito ao meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. O quarto mandamento, fechando a primeira tábua, diz assim, que eu e você deveríamos guardar o sábado para o santificar. E o sábado aqui significa Shabá. O Shabá é o dia de descanso do povo judeu. Foi teoricamente no sétimo dia que Deus descansou de toda a sua obra. E ele santificou aquele dia. E ele instituiu como mandamento. Por que eu e você nós não nos reunimos mais enquanto igreja no sábado? Por que nós nos reunimos enquanto igreja no domingo? Porque foi no domingo, foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou, dando o verdadeiro descanso para a minha alma e para a sua alma. Dando a verdadeira paz. Enquanto nós permanecemos crendo apenas nas coisas desse mundo, crendo apenas nas coisas que nós vemos, nós vamos permanecer atribulados, conturbados pelas aflições do mundo. Mas quando eu e você entendermos, verdadeiramente entendermos, que Jesus ressuscitou, que eu e você nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida íntima com Ele, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, penetra em nossos corações. E eu e você passamos a ter vida nele. Então ele chegou aqui no domingo, se pôs diante dos discípulos e disse, paz seja convosco. Ele estava no primeiro dia da semana, é quase que Jesus estava instituindo aqui, e você vai ver em todo o livro de Atos que eles se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a nossa missão. Essa é a minha missão e a sua missão. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Ou seja, vocês vão sair daqui desse quarto, vocês vão sair aqui dessa casa, vocês vão abrir as portas e vocês vão anunciar o meu evangelho. Vocês vão anunciar que eu ressuscitei. Vocês vão anunciar que eu sou o Senhor, que eu sou mestre. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados, olha que adendo interessante, né? De todo o discurso de Jesus, de todas as coisas que ele poderia falar, olha o que ele fala. Se vocês perdoardes os pecados de alguns, também ser-lhe-ão perdoados os vossos pecados. Se vocês retiverem, ou seja, se vocês não perdoarem os pecados, os seus pecados também serão retidos. E aqui vai uma análise, né, fria para nós. Nós pecamos contra o Senhor e precisamos pedir perdão, nos arrepender diante dele. Se Deus nos perdoa, nós que somos infinitamente pecadores, como eu e você não vamos ter a coragem de perdoar os pecados daqueles que nos ofendem? É como aquela parábola que Jesus contou sobre um homem muito rico, um rei, que tinha vários súditos, vários servos, e tinha um que lhe devia muito. Ele chama esse servo e diz assim, olha, você vai ser condenado. E ele pede misericórdia a esse senhor, ele diz assim, Senhor, misericórdia. A dívida dele era como se fosse assim, R$1 milhão. Imagina essa proporção, R$1 milhão. Ele devia R$1 milhão para aquele senhor, e aquele senhor tinha direito sobre lançar ele no cárcere. Lançar ele preso, até que ele pagasse as dívidas. E ele pede misericórdia àquele senhor, e aquele senhor perdoa a dívida dele. Ele perdoa a dívida daquele servo. Aquele servo então sai do palácio real, feliz, alegre. Ele tinha recebido o perdão daquele mestre de R$1 milhão, a sua dívida era de R$1 milhão. Ele encontra então um dos seus conservos. Ele encontra então uma pessoa que devia para ele mais ou menos R$100. Mais ou menos o valor de R$100, essa proporção. Ele tinha acabado de ser perdoado por R$1 milhão. A sua dívida era de R$1 milhão com aquele senhor, com aquele mestre, com aquele rei. E ele encontrou aquele discípulo, aquele servo que devia R$100 a ele, encostou ele na parede e disse assim, lance ele no cárcere. Antigamente, todo aquele que tinha dívidas e não pagava as dívidas, ele se tornava escravo daquele a quem ele devia. Então aquele servo que tinha sido perdoado de uma dívida de R$1 milhão, ele lança então no cárcere, sem piedade, aquele que lhe devia R$100. Os outros homens
assustados com aquele episódio, perplexos com aquele episódio, procuram o rei e dizem assim, olha, aquele a quem tu perdoaste R$1 milhão, procurou um outro servo que lhe devia R$100 e lançou ele no cárcere. Então o senhor, o mestre, o rei daquela terra, chama aquele servo de novo, diz assim, olha, como é que eu perdoei você R$1 milhão, você não teve coragem de perdoar o seu servo por R$100 de dívida? E foi grande o castigo daquele homem. Foi grande o castigo daquele homem. O que eu quero dizer para você nessa manhã, o que eu quero dizer para você nesse dia, é que eu e você, nós somos chamados por Deus para perdoar os pecados daqueles que nos ofendem, daqueles que se tornam devedores de nós. Por isso que Jesus diz, amem e orem pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. O nosso amor tem que transbordar sobre aqueles que nos perseguem. É assim que nós seremos conhecidos como filhos de Deus, pelo amor. Aquele servo que tinha sido perdoado R$1 milhão e que cobrou a dívida de R$100 de outro servo, ele tinha direito de lançar aquele servo no cárcere. E ele lançou, só que a questão não é o direito. A questão é como Deus, tendo o direito de nos lançar nossa alma no inferno, Ele nos perdoou os pecados, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou em nosso favor, para que nós tivéssemos uma viva esperança. E como eu e você não seremos capazes de perdoar aqueles que devem R$100 a nós? Entenda que aqui a dívida que eu estou trazendo é uma metáfora. A dívida que eu estou trazendo não é dinheiro. A dívida que eu estou trazendo é sobre pecado. É sobre alguém que te ofendeu, que te defraudou. É sobre alguém que passou a ser devedor. Nós somos devedores de Deus. Nós pecamos contra o Senhor infinitamente, porque Ele é infinitamente bom, e eu e você, nós somos maus. Nós somos corruptos. Nós precisamos do perdão de Deus. E quando alguém chega-se para pedir o nosso perdão, nós precisamos perdoar até 70 vezes 7. Entenda essa expressão. Nós precisamos perdoar em caráter perfeito. O 7, ele significa perfeição na Bíblia. E quando Jesus fala que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, ele está querendo dizer que nós precisamos perdoar infinitamente aqueles que nos defraudam, aqueles que pegam contra nós, aqueles que nos perseguem, aqueles que são nossos inimigos, aqueles que querem nosso mal. Entenda isso aqui. Perdoar não significa conviver com essas pessoas. Se tem alguém me ofendendo, Gabriel, todos os dias, eu preciso perdoar ela, preciso perdoar essa pessoa, porque eu ofendo a Deus todos os dias e Ele me perdoa. Mas você precisa viver, caminhar junto com essa pessoa, o tempo todo estar junto com essa pessoa? Não. Isso não vai ser saudável para você, não é isso que Deus quer. Mas você precisa ser capaz de perdoar essa pessoa. Então Jesus aqui, de todas as instruções que Ele poderia dar, Ele disse, olha, se vocês perdoarem os pecados daqueles que pecaram contra vocês, os vossos pecados serão perdoados por mim. Mas se vocês não perdoarem os pecados daqueles que te ofenderam, vocês também não serão perdoados. Tomé, então, chamado Dídimo, ele permanece incrédulo. Os discípulos, todos os 11, disseram para ele, as mulheres, Maria Madalena, a mãe de Jesus, disse para ele, olha, nós vimos o Senhor, e ele não estava presente, e ele diz assim, eu só vou crer quando eu ver, quando os meus olhos tocarem, quando minha mão tocar no lado dele, para eu ver a ferida. E então, passados 8 dias, no outro domingo, chegou Jesus outra vez ali, eles estavam reunidos e Tomé estava com eles dessa vez. Tomé é um dos apóstolos de Jesus. Jesus entra novamente e diz, paz seja convosco. Olha que cumprimento interessante, né? Jesus está dando a sua paz para mim e para você. Veio Jesus, se pôs no meio deles e logo disse a Tomé. Tomé disse que só creria quando tocasse nas feridas de Jesus. E Jesus logo se põe no meio deles e diz assim, Tomé, toca no meu lado, toca nas minhas mãos, vê com os teus próprios olhos. E ele diz, Senhor, Senhor meu e Deus meu, ele crê em Jesus. E Jesus disse, Tomé, eu tenho uma lição para te dar e para todos aqui. Porque você me viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. E João então conclui aqui o capítulo 20 dizendo, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna em seu nome.
Jesus fez muitos outros sinais, mas os que foram escritos, os que estão escritos aqui na Bíblia, foram escritos para que eu e você pudéssemos crer nele. Tudo que está escrito aqui é para que eu e você possamos ter vida eterna nele, crer em Jesus. A palavra de Deus diz, crê em Jesus e será salvo. E serás salvo, eu e você. Nós temos esperança de vida eterna porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele reconquistou a vida que ele mesmo deu por mim e por você. A ressurreição é o marco final de que eu e você nós podemos conquistar a vitória sobre a morte, sobre o inimigo de Cristo. Que eu e você nós podemos ter vida eterna com ele. Meus irmãos, eu quero te encorajar aqui a não duvidar, a não ser guiado por aquilo que você vê, mas ser guiado pela visão da fé em Cristo Jesus. Para que o seu coração seja firmado em Cristo, na sua ressurreição. Para que eu e você possamos mergulhar na palavra do Senhor todos os dias, meditar nessa palavra. Para que eu e você possamos ter vida nele. Nós passaremos por aflição aqui nesse mundo, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu os seus inimigos, ele colocou todos debaixo do estrado de seus pés. E ele ressurgiu dentre os mortos para governar e para nos fazer governantes com ele. Ele nos chamou irmãos. E sabe por que eu e você nós podemos ser irmãos de Cristo? Por conta da sua morte de cruz e por conta do seu sangue sendo vertido sobre nós, trazendo justiça. Uma justiça que não é minha, que não é sua, uma justiça que é de Cristo. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, assista o episódio número 40 do Área 1. Está lá no meu canal do YouTube, assista. Foi exatamente o capítulo 19 aqui. O capítulo 19 em que nós mergulhamos sobre a justificação, como eu e você podemos ser salvos, por que foi necessário que Jesus morresse. E o fato é que ele ressuscitou ao terceiro dia para que eu e você pudéssemos ter esperança, uma viva esperança de que nós ressuscitaremos com ele também. Só que para isso é necessário que eu e você permaneçamos firmes nele. Possamos permanecer no caminho estreito até o final da nossa vida, na expectativa de que Jesus virá nos resgatar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor nos trouxe uma viva esperança, Pai. Nos trouxe vida em Teu nome, porque o Senhor não está naquele túmulo, ele está vazio, Senhor Deus, e o Senhor ressuscitou. E está à direita do Pai nas alturas, reinando, governando, é soberano sobre tudo e todos, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Glória seja dada ao Teu nome, porque o Senhor nos conferiu fé. Que o Senhor nos deu fé para que crescêssemos em Ti. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, porque o Senhor é o governante sobre o universo, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor não nos deixou à nossa mercê, à nossa própria sorte. Não nos deixou debaixo de condenação, antes mandou o Teu Filho para morrer no nosso lugar, para ressuscitar e para nos dar a viva esperança. Senhor, faz com que os meus irmãos que estão assistindo esse vídeo possam crer em Teu nome. Possam crer em Teu nome, Senhor Deus, e possam mergulhar na Tua palavra. Possam viver, Senhor Deus, baseados nas Tuas palavras, Senhor Deus, nas Tuas palavras que trazem vida ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te oro, Pai. Amém. Deus abençoe sua vida, abençoe seu ministério, abençoe sua família. Lembre-se de se inscrever no canal, clicar em gostei, porque isso é muito importante para nós que fazemos esse trabalho aqui, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tamo junto, valeu!